Oi, pessoal! Hoje na aula 5 eu vou responder as perguntas que vocês deixaram aqui nos comentários. Então, se a sua pergunta especificamente não foi respondida, é porque eu peguei a pergunta mais parecida que estava em primeiro, tá bom? Vamos começar aqui pela pergunta do Gildevan. Ele fala assim: estou no 5º período de fisioterapia e gostaria de saber se já posso atuar com massagens, já que você disse que a técnica não é exclusiva de nenhum curso. Exatamente. Sei que nós da fisioterapia temos um código de ética que proíbe a atuação profissional sem regulamentação. Mas como fica essa situação? Eu realmente posso atuar com massagens independente do regime ético? Estou amando o curso. Obrigada. Vamos lá. Quem é fisioterapeuta, quem está estudando para ser fisioterapeuta, não pode atuar como fisioterapeuta até ter a liberação do CREFITO. Você pode até fazer estágios, mas isso também tem que ser regulamentado para você agir dentro do regime ético. O que acontece com a massoterapia? Essa é uma outra profissão. Você não estará exercendo a fisioterapia, né? Até porque a fisioterapia envolve outras diversas coisas além da massagem. Então você pode sim atuar como massoterapeuta desde que você não promova o seu trabalho porque você estuda fisioterapia. Então você não pode dizer assim: eu sou massoterapeuta e graduando em fisioterapia. Eu sou massoterapeuta porque estudo fisioterapia. Então atuo com massagem porque eu estou estudando, porque eu estou no 5º semestre, porque eu estou me formando em fisioterapia. Você não pode utilizar o seu estudo, você não pode utilizar a faculdade de fisioterapia, a graduação, para promover o seu trabalho em outra profissão. Isso vai contra o regime ético. Então, você pode trabalhar como massoterapeuta, que é o que você é, trabalhando exclusivamente com as massagens, mas você não pode utilizar a fisioterapia para se promover, para promover o seu trabalho, tá bom? Vamos lá. Segunda pergunta, da Natália Moura. Geralmente, em quais casos a contraindicação da massagem? Foram citados, mas não especificados. Foram sim. Adorei a primeira aula. Vamos lá. Lembra que eu falei para vocês? Pensa na contraindicação. Qual é o problema do paciente? Esse problema deveria estar num hospital? Ele deveria estar no hospital resolvendo isso? Então não é para ele estar fazendo massagem, tá? Então eu expliquei isso lá na primeira aula para vocês, quais foram as contraindicações. Tem contraindicações absolutas e tem contraindicações que a gente pode ter um aval médico para trabalhar. Então dá uma pesquisadinha lá na aula 1 de novo, aproveita esse tempo aí de curso aberto, que vocês vão ver que eu expliquei bastante lá. Outra, pergunta do Felipe. Em caso de gestantes, podemos adaptar a massagem? Se sim, como? A massagem só vai ser adaptada em questão de posicionamento. Então, a gestante, por exemplo, não vai ficar de barriga para baixo. A gente vai fazer todas as manobras com a gestante de lado. Para fazer a massagem em gestantes, eu costumo utilizar óleo Johnson. Sabe aquele óleo que geralmente vai em bebê? Porque ele é hipoalergênico e porque, conversando com obstetras, é o que eles mais indicam. Então, sempre uso óleo Johnson para não ter nenhum problema, para não ter nenhum ativo que possa prejudicar aquela gestação. É isso que eu adapto. O óleo, que eu vou utilizar o óleo Johnson, e a posição. E aí, para a gestante, a gente pode perguntar se ela quer um rolinho de posicionamento, se ela quer um rolinho para ela abraçar quando ela ficar de lado, só para posicionar melhor mesmo. Mas a manobra em si, todas as manobras podem ser feitas, não precisa adaptar nada. Próxima pergunta, da Daniela. Gostaria de saber um pouco mais sobre contraindicação nos casos de câncer. É absoluta ou relativa? Foi o que eu falei para vocês. Ela não é absoluta desde que o médico te dê um aval. Então, assim, existe uma linha de pesquisa que diz que a gente pode acabar direcionando aquelas células cancerígenas para outra localização, para outra região do corpo e causar uma metástase, causar um problema ainda maior. Mas
para você trabalhar com um paciente que está ou em tratamento ou já passou pelo tratamento, eu sugiro que você tenha autorização por escrita do médico, tá bom? Mas ela não é uma contraindicação absoluta, porque até o momento a gente não tem assim um estudo que diga é isso, pronto e acabou, né? Com uma boa base de referências, com uma pesquisa importante, até porque, pensa comigo, né? Não deve ser uma pesquisa muito simples de fazer, fácil de fazer, né? Ela vai utilizar muito mais base de referência do que pessoas, né? Então imagina comigo como esse estudo seria feito. Mas paciente com câncer, vale muito a pena a gente pesquisar com o médico, tá? Pergunta do Júnior. Vamos lá, Júnior Menezes. Na primeira aula, a professora relatou pessoas com tensão no trapézio e no músculo do pescoço. Isso. Qual técnica é melhor, a relaxante ou a liberação miofascial? Muito obrigada, Júnior. Você falou que o curso é muito bom. Então, vamos lá. Qual é a técnica mais indicada? Depende da avaliação que você fez. Você pode juntar até mesmo as duas. Você pode usar um pouquinho da terapêutica, um pouquinho da liberação miofascial. Lembra que eu falei que algumas manobras geram essa liberação? De uma forma não tão específica, mas gera. Então, você pode utilizar ou as duas, ou você pode eleger com a sua avaliação. Então, vai lá, avalia, vê do que aquela pessoa precisa. Às vezes, não é uma pessoa que vai suportar uma liberação miofascial que é um pouquinho mais pesada, uma pessoa que precisa de uma manobra menos intensa. Então, avalia bem essa paciente ou esse paciente e dá início ao tratamento. As duas técnicas têm um ótimo resultado. Só você eleger. Se você trabalha com liberação miofascial, você pode usar também, tá? Não necessariamente você precisa fazer uma sessão inteira de uma massagem só. Se você atua com duas técnicas, você pode envolver uma ou a outra. Vamos lá. Outra pergunta agora da Renata. Tenho que ficar no ponto de tensão até ele sair? E se ele não sair, tem alguns que são difíceis? Como organizar o tempo da massagem em cada área? Como você faz? Tá, vamos lá. Primeiro sobre o ponto. Você não precisa ficar o tempo todo naquele ponto, mas quanto mais atenção você der para ele e quanto melhor você souber executar as manobras, mais rápido você vai conseguir resolver aquele problema. Então, tem pontos que eles vão diminuir e não sumir, mas ao longo do dia daquela pessoa, esses pontos vão desativando. Então, não se preocupem com isso. Às vezes, o ponto vai ficar ali. Só que você pega no músculo, por exemplo, antes ele estava super tenso, estava super duro, assim, você não conseguia nem tocar. E depois que você fez a manobra, mesmo sentindo que ainda tem um ponto de tensão, o músculo está mais maleável. Então, significa que ele está relaxado. E a pessoa também vai te relatar que ela está se sentindo melhor. Então, não fica muito preocupado se o ponto saiu ou não saiu, porque às vezes ele está ali, mas ele já foi desativado. Então, ele está só saindo aos pouquinhos, aí você não precisa continuar lá, você pode ir para outras áreas. Como eu organizo o tempo da massagem? Geralmente, eu destino 5 minutos para cada área e deixo de 10 a 15 minutos para as costas, que é o tempo maior, a área maior também. Vamos lá. Pergunta da Gisele. Qual a diferença na prática de massagem terapêutica ou relaxante para a massagem desportiva? A massagem esportiva ou desportiva vai utilizar as técnicas da liberação miofascial, que é mais intensa, que é mais pesada e que tem uma manobra diferente, jeitos diferentes de fazer e até dispositivos diferentes que a gente pode utilizar para fazer a massagem. A terapêutica e relaxante, a gente vai utilizar as nossas mãos, muito mais do que qualquer outro dispositivo, tanto é que nesse curso eu nem ensino, porque eu acho que a gente tem que saber trabalhar muito bem com as nossas mãos para depois colocar qualquer tipo de objeto. E a
uma diferença na prática é a forma como a gente faz essa massagem. Por exemplo, a massagem desportiva, geralmente a gente faz só nos músculos envolvidos naquele esporte, ou o músculo que está tenso na região. A gente vai procurar entender mais da dor. A massagem desportiva, ela é muito mais raciocínio clínico do que só manobra. Então, assim, na massagem terapêutica e relaxante, a gente vai fazendo as manobras, achou o ponto gatilho, vai desativar, vai ajudar a levar a circulação sanguínea ali. Já na massagem esportiva ou desportiva, a gente vai trabalhar em cima da dor referida e também da dor local. Então, às vezes, o paciente está falando assim, nossa, minha perna tá doendo, minha coxa tá doendo, só que a dor dele, sei lá, tá na lombar, ou ao contrário. Então, na massagem esportiva, a gente vai ter que ter um raciocínio clínico muito maior para entender onde está a dor, e testando. E na massagem relaxante ou terapêutica, a gente vai fazer vários toques, várias manobras a fim de relaxar o corpo inteiro e não focar em uma área só. Aí tem diferença também porque geralmente a massagem desportiva é atleta mesmo que gosta de fazer. Tipo, a dona de casa não quer fazer uma massagem esportiva, né? Porque ela não tem as mesmas tensões que um atleta, entende? Próxima pergunta. Pergunta da Tauana. Só gostaria de saber, nos olhos do paciente, eu coloco uma toalha ou máscara. Você pode colocar uma toalhinha, sabe? Dobra a toalhinha e coloca para ele ficar, né, num ambiente mais escuro, relaxar mais. Ou você pode comprar aquelas máscaras que tem um pezinho, sabe? Pode comprar. Tem máscara que tem semente dentro, você pode colocar. Ou aquelas máscaras de sono mesmo. Só que aí eu indico que você dê essa máscara de presente, tá? Se você for usar a máscara, porque elas são horríveis de lavar, elas vão soltando, depois fica com aqueles fiapinhos de tecido, ou acho que tem descartável também, se eu não me engano, dá pra usar. Geralmente a toalhinha já resolve, deixa a toalhinha ali e depois você coloca pra lavar, tá? Pergunta da Suzane, pergunta 9. Posso usar plástico transparente para forrar a maca? Porque se pode usar coberta, toalha de banho, os travesseiros e não são descartáveis. Tá, vamos lá. O que acontece, Suzane? A gente pode utilizar o descartável papel ou descartável TNT. Então, tem o rolinho de papel que a gente faz como se fosse um lençol, ou tem um lençol de TNT que a gente coloca. Esse é o contato com o paciente. A cada vez que a gente vai utilizar um lençol para cobrir o paciente, a cada vez que a gente vai utilizar um cobertor, a gente vai ter que trocar aquilo que está em contato com o paciente e colocar aquele para lavar. Então, eu vou cobrir meu paciente com um lençol. Ok, cobri durante a massagem. Quando ele sair, esse lençol vai para lavagem. Eu não vou colocar esse mesmo lençol em cima do paciente. Se eu uso o cobertor, eu vou usar um lençol por baixo, depois o cobertor, para ele não ficar em contato o tempo todo com o paciente. Entende? Se eu atendo a domicílio, essas coisas eu não preciso nem me preocupar em levar. Eu já falo para ele, separa para mim um lençol e um cobertor. Você não concorda? Claro que na sua maca você vai usar o papel, você vai usar o lençol descartável, mas para ele se cobrir, ele pode utilizar uma coisa da casa dele, ele pode utilizar um travesseiro dele. Lá no comecinho, quando eu comecei a atender e eu ia a domicílio, eu levava a maca e o meu creme e o descartável. O restante era o paciente que separava para mim, ó, separa para mim uma almofada, um travesseiro, já separa um cobertor também, ou se eu tava lá, eu já ia pedindo, pega um cobertor para mim, pega isso, pega aquilo, para não ter que carregar tudo, fica mais fácil. Se você tá na sua sala, você vai usar com cuidado, né? Tenha 2 cobertores, tenha estoque de toalha, tenha vários lençóis, troque as fronhas. A fronha, né, do travesseiro, o travesseiro também ele vai por baixo do papel, né? Ele vai por baixo do lençol descartável. Você pode até enrolar o travesseiro num descartável. Então, tem que tomar esses cuidados sim.
sim. Então, não é porque você vai utilizar um cobertor e ele não é descartável, óbvio, porque seria muito caro para isso, que você não vai tomar esse cuidado de cobrir o paciente antes com um lençol que vai para lavagem, tá? Então, e sobre a pergunta que se eu posso utilizar o plástico, pensa comigo, você deitado numa maca fazendo massagem, toda vez que você se vira, faz barulho de plástico. Ia ser meio incômodo, né? Então, não indico não. Poder até pode, mas eu não indico, tá? Pergunta da Flávia. Muito bem. Em relação às grávidas, são relativas as contraindicações? Por exemplo, não aplicar na região abdominal. E o posicionamento, apenas decúbito lateral? Se a gestante consegue ficar em decúbito dorsal, de barriga para cima, ela pode ficar. Se não, a gente faz tudo em decúbito lateral. E barriga para baixo nunca, né? E as contraindicações que eu falei, não pode utilizar nenhum creme com ativos. Então, a gente vai utilizar sempre neutro, de preferência o óleo Johnson's, que a gente sabe que não tem grandes problemas. E você pode solicitar também para a gestante utilizar um creme dela. Assim, qual foi o creme que a sua dermatologista, que a sua obstetra liberou para você usar? Gestante usa creme, tá? Para prevenir estria, todas essas coisas. Ela fala assim, minha gestante indicou esse. Você fala, então a gente pode utilizar esse na massagem? Pronto. Porque aí você sabe que você não vai ter problemas. Mas o óleo Johnson resolve bem. Então, essa é a maior contraindicação, não usar nenhum ativo. Pode fazer sim na região abdominal. Eu só não faço se a gestante falar que não se sente à vontade. Falar, olha, eu não quero que toque na minha barriga. Aí eu não vou tocar. Mas até hoje eu nunca tive nenhum problema assim. Então a gente faz normalmente, mas não precisa ficar, né, com uma pressão super intensa no abdômen também, porque tem uma criança ali, né? Só toma cuidado com isso. E outras coisas aqui da pergunta dela. Construindo minha ficha, encontrei tópicos da anamnese como alterações cardíacas, marca-passo. Seria apenas para não manobrar nos locais? Caso o paciente esteja estável, claro. Quando a gente monta uma ficha de avaliação, então vamos lá. Quando você vai fazer o seu primeiro atendimento ali com aquele cliente, é indicado que você tenha uma ficha de avaliação. Você pode ter uma ficha bem simples, só para colher todas aquelas informações, e é legal que você tenha isso documentado também, assinado pelo paciente. Por quê? Porque ele atesta que todas aquelas informações que estão ali são verdadeiras, né? Olha, você vai criar também o hábito de ter o controle dos seus pacientes. Então, pacientes que precisam de uma autorização para fazer o procedimento, vai ter lá a ficha dele, tudo documentado. Se alguma coisa, né, sair do seu controle, você tem ali para apresentar. Então, eu sempre indico que você tenha uma ficha de avaliação. E o que é importante dessa ficha? Ter o máximo de informações possíveis do seu cliente. Então, assim, vai ter alterações cardíacas, marca-passo ali, você pode colocar tudo isso na sua ficha. Você pode montar ou pegar um modelo pronto e montando em cima disso. Só que assim, a massagem, gente, feita em cima do marca-passo não vai fazer diferença nenhuma. O que é importante a gente saber? Que uma pessoa que tem um problema cardíaco, ela toma medicamentos, ela tem ações desses medicamentos, e a gente precisa perguntar, assim, quais são os medicamentos que você toma? Esses. Eles te dão alguma alteração? Eles têm com algum efeito colateral? E aí, em cima do efeito colateral, às vezes a gente não vai fazer, né, a massagem. Então, assim, tem um paciente ali hipertenso, e a gente sabe que manobras super rápidas aumentam o fluxo sanguíneo, pode aumentar um pouquinho da pressão. A gente vai fazer? Não. O paciente está com a hipertensão super descontrolada. A gente vai fazer massagem? Não. Por quê? Lembra que eu falei? Se essa contraindicação, se essa situação do paciente, é para ser resolvida no hospital, não é para ele estar fazendo massagem. Então, essas informações na ficha de anamnese são para a gente conhecer o paciente e saber que, às vezes, ele pode chegar lá com alguma coisa descompensada e a gente já sabe. Você fala assim, você é hipertenso, será que você não está passando mal por isso, por aquilo? Então, a massagem em si não vai alterar um marca-passo, entendeu? Não vai alterar uma função cardíaca do paciente, mas tem situações
que ele pode apresentar, que são devidos às doenças já pré-existentes, às situações que ele já comentou com você. Isso te ajuda também a fazer a sua avaliação diária. Então, sempre que o paciente chega ali, você vai perguntar, tá tudo bem? Está se sentindo bem? Às vezes o paciente fala, nossa, estou me sentindo meio mal. Você vai pesquisando o que é e percebe que o paciente está com a pressão meio alterada. Você não vai, né, ficar ali fazendo massagem se o paciente está passando mal. Mas a massagem alterar o marca-passo não vai, tá? Próxima pergunta. Gostaria de saber se pode fazer massagem terapêutica mais ventosa e massagem terapêutica mais bandagem funcional. Sim, se você domina outras técnicas e você percebe que tem algo que pode acrescentar mais ali no paciente, você pode fazer, tá? Próxima. Natália Assunção. No caso, você realizou as manobras em um homem. Na mulher, você faz na região do peitoral? Sim, peitoral é aqui, tá, gente? Não é... Vamos dar nome às coisas. Então, a gente tem região peitoral, que é um músculo, e a gente tem região das mamas, que são glândulas. Certo? Região das mamas, a gente não faz. Região peitoral, que é músculo, a gente faz sim, tá? Pergunta do Eriton. Tanto na massagem terapêutica quanto na relaxante, podemos fazer regiões isoladas? Pode. Exemplo, o paciente quer receber apenas nas pernas ou nas costas. Se sim, devo cobrar de maneira fracionada? Não, foi o que eu falei para vocês. Independente de quantas áreas eu vou tratar, o meu preço não muda, nem o meu tempo, né? Porque, pensa comigo, o paciente quer, eu quero fazer 30 minutos de massagem. Tudo bem, só que ele parou 1 hora do meu dia e a minha hora vale X. Eu vou ficar com ele 10 minutos dessa hora, não importa, eu vou cobrar o X que eu já cobraria. Então, eu não cobro de maneira fracionada e não indico vocês fazerem isso. Por quê? Não é porque você vai fazer em uma área só que a sua técnica vai mudar. Que, né, é o mesmo profissional, é a mesma expertise, é o mesmo jeito de fazer, você vai gastar descartável do mesmo tempo, do mesmo jeito, você vai gastar o seu tempo com ele, então cobre o valor cheio, por mais que ele faça menos. Eu quero só nas costas, não importa, o meu valor é esse, tá? Valorizem o trabalho de vocês. Serena, uma dúvida. O cliente paga a sessão antes da massagem ou depois? Geralmente depois, né? Assim, se ele já vai conversando com você antes, você já pode... tudo bem, ele vai ter que te pagar, né? Que não existe massagem experimental, por exemplo. Você pode até cobrar antes, não tem problema nenhum, mas geralmente eles pagam depois. Mas não vai fazer diferença. Se você tiver alguém te ajudando, né? Uma secretária, alguma coisa, ela se responsabiliza por isso. Ou se for você, geralmente eles pagam depois. Pergunta da Lívia. Qual o melhor óleo para massagem, vegetal ou mineral? E podemos usar vaselina? O melhor óleo é o que você se adapta a usar ou que não cause nenhum efeito no paciente, então nenhuma alergia. Né? Para massagem terapêutica, eu sempre indico usar coisas neutras, tanto o óleo quanto o creme. Tá? Aí você escolhe se você prefere óleo ou creme, tá? Deixa eu só tirei aqui, pronto. Peraí, gente, tirei aqui. Aí, massagem com óleo mineral ou vegetal. Então, pesquisa aí com seus clientes se tem alergias, se eles vão ter alguma reação. Eu sempre indico que seja neutro. O que você vai se adaptar, tanto faz. Pode ser tanto mineral quanto vegetal, tá? Podemos usar vaselina? Não indico. Acho que tem cremes muito bons no mercado para isso. A vaselina, não vai ser tão legal assim para o paciente. Então, eu sempre indico ou creme ou óleo neutro profissional. Pergunto por que fui comprar um óleo, a vendedora me deu a vaselina e a essência para misturar a mesma. Então, o óleo profissional de massagem não precisa de uma base. O óleo essencial, que é aquele óleo que tem um cheirinho, ele precisa de uma base para ser passada no corpo. E a marca do óleo geralmente tem essa base, e aí você compra junto. Quem é que deve usar óleo essencial no corpo? Quem tem curso para isso. Por quê? O óleo essencial na pele pode chegar até queimar. Ele dá irritação, não é toda pessoa que pode usar. Então, eu não indico. Usa o neutro, faz o simples, faz o fácil que vai dar certo. E aí, se um dia você decidir usar óleos essenciais, aí você começa a utilizar na base certa,
com os princípios certos, sabendo se aquele paciente pode ou não pode usar, tudo isso, tá? E aí, quando você for comprar as coisas na perfumaria, vai na minha, vai nas marcas de creme profissional que tá escrito neutro, branco e neutro, é isso, tá? Não precisa dessa ajuda. Não comprei, muito bem, Lívia. Deixa eu passar para outra. Agora a pergunta da Iana. Uma dúvida, na massagem pode ser só meia luz? Pois penso que se é para relaxar, a luz acesa atrapalha. Sim, pode ser meia luz. Eu tenho um paciente, por exemplo, que ele pede para deixar a luz mínima, assim, o mínimo que eu consigo para enxergar, porque realmente relaxa mais, né? Então, na aula que eu falo de ambientação, eu falo para vocês, quanto menos luz, principalmente luz direta no rosto do paciente, melhor. Agora, a pergunta do Matheus. Peraí, gente, que eu tô passando tudo. Aqui. Pergunta do Matheus. Olá, minha dúvida seria como eu lido com as dores nos dedos e na mão, fazendo as massagens. Eu começo a fazer umas massagens das minhas amigas e não aguento por conta de ficar doente as minhas mãos. É porque você está fazendo a pressão no lugar errado, você está fazendo força com a mão, e não é assim. Você tem que ficar num posicionamento adequado para a sua pressão vir do seu peso corporal. Você vai se movimentando e aí você vai intensificando a sua pressão, a intensidade. Então não é a força no dedo, é a pressão que o seu corpo vai exercer sobre o corpo do outro. Por isso que tem que ajustar tamanho de maca, por isso que você, por exemplo, vai fazer massagem em outra pessoa. A pessoa está sentada e você também. Você não está com uma postura legal, você não está com uma alavanca boa para fazer essa pressão. Então sempre se posiciona certinho, faz a movimentação do seu corpo para ter essa pressão mais fácil. Pergunta da Maria Eduarda agora. Apenas essas manobras ensinadas servem para fazer a massagem terapêutica? Não, lembra que eu falei lá na aula que eu explico as manobras que você pode desenvolver a sua forma de fazer as massagens? Principalmente a massagem terapêutica. Então, você vai utilizar as manobras da forma como você achar necessário, vai criar um protocolo seu, uma hora ou outra, você vai acabar repetindo as coisas, você vai ter o seu jeitinho de fazer, né? Usar, por exemplo, essa parte assim da mão é uma coisa que eu comecei a fazer instintivamente, assim, não aprendi em nenhum lugar. Eu comecei a usar, vi que dava certo, fui perguntando, os clientes gostavam e pronto, fui usando. Então não é só essas manobras, é que essas manobras conhecidas, elas já são utilizadas há muitos anos e são ensinadas em todos os cursos de massagem, mas você pode sim utilizar outras, como a do cotovelo, por exemplo, que também não é uma manobra que tem um nome, que tem um porquê, que é ensinada há vários anos, mas você pode utilizar. Pergunta da Letícia. A massagem pode ser feita de distal para proximal? Distal para proximal é assim, a gente tem o eixo do nosso corpo, a gente tem o tronco, tudo que está próximo a gente chama de proximal, o que está mais longe a gente chama de distal, tá? Então, de distal para proximal seria da mão para cima. E vice-versa, na hora que está sendo feita a manobra? Pode, isso não faz diferença na massagem terapêutica. Essa parte aqui de ser distal para proximal só influencia na drenagem linfática. Obrigatoriamente, na drenagem linfática, a gente faz primeiro proximal para depois chegar no que é distal. Mas só na drenagem. Na massagem terapêutica, isso não faz diferença, tá? Muito bem, terminamos as perguntas. Então, terminamos a nossa aula 5. Foi um prazer passar essa semana com vocês. Lembra que tem vários outros cursos aí, então continuem acompanhando o SES. E eu espero vocês no nosso próximo curso, quem sabe. Um beijo.